Queria só compartilhar uma situação aqui, o texto já vai falar disso, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: tem um livro, um irmão, que chama Daniel Mastral, não sei se vocês já ouviram falar. Deve falar. Esse irmão aí é o seguinte: esse irmão aí, ele veio do satanismo, ele se converteu. Tem na internet, irmão Zé. Tem vários testemunhos dele lá. E ele falou um negócio um dia, o testemunho dele, eu estava assistindo lá na loja lá, né, que eu tenho um livro que eu comprei, e é um livro muito bom. E eu falei, eu vou entrar aqui no YouTube e vou ver. Uma irmã de São Paulo chamou de Alex, esse livro aqui que está vendendo muito bem, eu comprei. Aí eu entrei lá e estava vendo. Ele falou um negócio lá, trazendo para os dias de hoje, que é uma realidade. O que acontece? O diabo é o seguinte: o diabo, ele está agindo dentro da igreja, ele está agindo. Pessoas que estão dentro da igreja estão sendo usadas pelo diabo. Isso aí é bíblico. E ele falou um negócio para mim, lá no testemunho dele, o seguinte: ele falou que um dia, antes de ele se converter, ele juntou 5 pessoas que serviam a Satanás e foi numa igreja evangélica. E entraram lá dentro. Aí eles entraram, sentaram, e ele falou: olha, irmão, vou falar uma coisa para vocês. Todo ministério que o pastor não repreende o diabo, o demônio, que ele não, na hora ali, ele tem que repreender, ele tem que mandar embora, ele tem que fazer o que é feito aqui, né? Ele falou: rapaz, naquele dia nós entramos nessa igreja, era uma igreja que tinha uns 500 membros mais ou menos. E aí o pastor era um homem de Deus, começou a orar, orou, e o Espírito Santo revelou para ele. Falou para ele: olha, aqui dentro tem pessoas satanistas que estão aqui dentro da igreja. E ele falou: fecha as portas, ninguém sai, ninguém entra aqui de dentro. E eu vou fazer aqui 5 filas, porque como era muita gente, e nós vamos dividir os líderes da igreja, e todo mundo vai levantar e vai vir e nós vamos orar. Aí disse que um olhou para o outro assim e falou: nós estamos fritos. Ele falando. Aí disse que o diabo falou para ele, do espírito imundo: ó, tá vendo aquele lá na fila, lá no canto, assim, falou para ele, a gente nós estamos conversando aqui, falou: vai tudo nele, porque ele tem pecado. Eu estou usando ele está roubando o ministério, ele tem pecado, ele vai impor a mão em vocês, não vai acontecer nada. Foi dito e feito. Diz que os 5 levantou, foi naquele irmão, estava dividido assim, fila grande, e o pastor orando, todo mundo orando, foi tudo naquela fila, chegou lá, o cara pôs a mão na cabeça, orou, tal, não aconteceu nada, ele voltou e sentou e ficou ali. Irmão, a coisa é séria, o pastor Zendão estava falando aqui antes de começar o culto. Se a gente não tiver uma vida em santidade com Deus, se a gente não buscar querer fazer as coisas de Deus certa, vou falar uma coisa para você, vai ter muita surpresa. Porque isso aí é para mim, é para todo cidadão que se diz cristão da face dessa terra. É o que eu sempre tenho falado. Fazer as coisas para Deus, servir a Deus, não é de qualquer jeito não. A coisa é séria. Essa situação que vocês estavam falando aqui agora, se eu tivesse filho pequeno e tido a experiência que eu tive com Deus na minha conversão, nem um filho meu, mas nem se o Lula viesse buscar, ele não levava numa festa dessa junina. Verdadeiramente não deixava. Ele reprovava de ano, mas não deixava ele ir. O que o pastor Zé Antônio falou é a realidade. Esse negócio que vai fazer é mentira, isso é coisa do diabo. Eu li aquela postagem do pastor Zé Fernando que ele colocou lá no coisa, eu até falei para você, não falei? Falou, a da Lili. Falei: tá aqui, ó. Tem crente que vai na festa, vai em quermesse. Verdade. Tem crente, vai entra lá dentro, vai no quermesse, e aí? Eu não vou lá falar para ele que ele não pode ir, ele tem que saber o que ele está fazendo, porque a Bíblia diz que ele tem um livre-arbítrio de escolher o caminho que ele quer escolher. Concorda comigo ou não? Aí, irmãos, peguem lá Daniel, leiam, mas leiam agora, a coisa é séria. Se você falar: não, por causa de 2 pontos, fala: filho, você vai perder os 2 pontos, mas lá você não põe teu pé. Melhor perder 2 pontos que perder a vida. Rapaz, ou vocês, não é que a gente, que eu estou falando aqui, todo mundo aqui precisa da misericórdia de Deus 24 horas por dia. Nós somos falhos, pecadores. Até o Santo questionou hoje, quando a gente fala que nós somos falhos, nós queremos dizer em que sentido? A Bíblia diz que não há um justo na face da terra. Então, meu irmão, não adianta você querer ser, porque você nunca vai ser. Deus está, pela misericórdia dele, dando uma oportunidade para nós aqui, sem merecer, não é verdade? A Bíblia fala isso. Então, meu irmão, se você realmente tomou posse das coisas de Deus,
eu tenho certeza que o teu filho não vai reprovar para esses 2 pontos, que Deus não vai deixar. Ele vai honrar. Ele vai tocar no coração de todo mundo lá falando, mas esse aí passa porque ele é meu, ele me honrou, assim como fez os 3 lá que foi jogado dentro do forno lá. Quer dizer, isso é uma atitude nossa. Nós temos que ter essa atitude. Ah, mas por que você bebeu? Porque eu não concordo com isso. Uma vez eu fui fazer uma pregação lá em cima ainda, e fui falar não sei se foi aqui, se foi nem mas fui falar do Papai Noel. Ele deu só com a cara virada, ficou fuxiçando depois por trás. Mas busca na internet, hoje é fácil. Põe lá o livro do Papai Noel, vai lá estudar para você saber quem que você está respondendo na tua casa. Tem crente que põe lá Papai Noel na casa dele. Guirlanda, Papai Noel. Então, filho, é complicado. Ou você vai na palavra e faz aquilo e deixa as pessoas falar, você vai ser perseguido mesmo. Ah, o Zé não deixa o filho dele vir aqui na conversa porque ele fala que isso aí não é de Deus. É verdade, não é mesmo. Eu mostro. Esses dias eu postei lá no grupo da minha família, da minha sogra, tem um monte lá. E só eles postam um monte de coisa que não presta. Eu posto uma coisa boa, ninguém vê. Só quer que as porcariadas. Aí eu estava vendo, não sei quem foi que postou no nosso grupo, não lembro agora, o negócio do parabéns, quando vai cantar parabéns. E ficar naquelas parabéns, vai ficar Ratibum. Aquela Ratibum é uma palavra de maldição. Uma vez a pastora tinha comentado isso, eu tinha esquecido, mas eu nunca mais cantei esse Ratibum. Toda vez que vai cantar isso eu pulo. Aí postaram, aí eu fui, deixa eu ver esse negócio direito aqui de novo. Eu entrei lá, procurei no Google, vai lá pra você ver. Mas você foi perguntar para a pastora, você teve dúvida, não foi? Tudo palavra de maldição, está lá escrito. A pessoa está amaldiçoando o outro. Não é assim? Está escrito lá, então tem que tomar cuidado, irmão. Ou você faz a coisa certa ou você não faz, mas amém. Vamos ver aqui a Bíblia. Vamos lá. Lá em 2 Pedro, capítulo 20, eu vou no 20, mas a gente aqui já está envolvido nessa situação aí que foi levantada e já está esclarecido aqui quando o apóstolo Pedro, nosso irmão Pedro, ele começa a falar dos falsos mestres, ele vem falando. 2 Pedro, capítulo 20. Não, mas Não, versículo 20, perdão. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Então, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Você abre aí? A gente vai ver já o seguinte, meu irmão. E é o que eu sempre falo. Quando você realmente entende e abre o teu coração para o Evangelho de Jesus Cristo, você entende o que Jesus fez na sua vida, essas coisas, elas têm que sair da nossa vida, não pode mais persistir na nossa vida, na nossa caminhada como cristão. São situações que você vai abrir mão, que você vai entender o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, e você vai começar a ter atitudes na tua vida que vai mexer com as pessoas. Você vai ser chamado de chato, como a pastora pregou ontem, as pessoas vão se levantar contra você, vai falar que você ficou louco, porque a Bíblia diz que nós iríamos ser chamados de louco mesmo, e é verdade. E você tem que começar a mostrar para as pessoas que você é contra aquilo que as pessoas estão vivendo, né? Seja festa, seja o que for, seja adoração a outras coisas, as coisas que vêm da família nossa, das tradições, que é difícil de ser quebrado. Então tudo isso, quando uma pessoa tem um encontro com Jesus Cristo, ele vai falar não para todo mundo. A mãe dele vai falar, mas você fala, não é não, mãe. A Bíblia fala que não é. Ah, mas não está na Bíblia, não está escrito lá que eu quero ver. Aí você vai ter a palavra de Deus que vai prevalecer contra aquela mentira. Foi o que os apóstolos fizeram, que nós ouvimos ontem. Mais importa ouvir a voz de Deus que a voz dos homens. Amém. Ah, mas o seu filho não vai vir aqui, ele vai perder 2 pontos, não tem problema, eu vou ouvir a voz de Deus. Ele fala que não é para ir, eu não vou. Amém. Ponto final. É a palavra que tem que prevalecer. E nesse texto aqui, o apóstolo, nosso irmão Pedro, começa a falar dos falsos profetas, dos falsos mestres, ele vem falando que vai acontecer um monte de coisa e tal, mas isso aqui, eu vou lá no versículo 20, porque eu acredito que isso aqui aconteceu na minha vida, na vida de todo mundo que está aqui. Ele fala assim, ó, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Bom, então aqui eu acredito que estava todo mundo perdido, certo? A não ser que não Sandro, não sei mais quem, que nasceu no berço evangélico aí e tal,
mas eu me enquadro nessa situação. Eu estava perdido, vivia num mundão, fazia a vontade do diabo, os desejos da carne, só eu sei de onde Jesus me tirou. Participava de quermesse, disso, daquilo, de festa, não sei do que, Santo Antônio, São Pedro, qualquer coisa que não prestava, eu estava nessa situação. Mas um dia, Jesus, pela graça e pela misericórdia dele, ele me resgatou. Aí eu conheci Jesus. Rapaz, eu estava vivendo enganado, na mentira, o diabo estava me cegando e eu não sabia. Mas a Bíblia fala aqui, ó, se você foi livre, liberto, né, dessas corrupções do mundo, dessas mentiraiadas, dessas podridão, pelo conhecimento, né, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você conheceu Ele se revelou para você, mudou a história da tua vida, você conhece a verdade, né? E se você, de novo, se envolver nelas e vencido, olha o que ele fala aqui, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então, pera lá, você não conhecia, mas agora você conhece. Você vai começar a praticar aquilo que você fazia de novo, você vai ser vencido por elas. Aí ele está falando aqui que o teu estado vai ser pior do que você era, vai ficar pior. Então, pera lá, se nós estamos aqui dentro da igreja, a gente ouve a palavra, Deus fala com cada um de nós. Aí você vai começar a ir lá na quermesse, que é aquele culto que é consagrado para o fulano lá, você vai lá, vai sentar na mesa, vai comer aquele frango, porque você sabe. É diferente, meu irmão, que nem eu que viajo muito, que alguns que viajam, sentar no restaurante e a pessoa lá dentro lá faz um tarará e pôr na tua mesa para você comer enganado. A Bíblia diz que ali não, ali Deus santifica tudo. Você está sendo enganado. Hã? Pode comer até com veneno. Não é? Você foi enganado, você não viu, você não sabe o que o cozinheiro está fazendo lá, você é macumbeiro, espírita, crente, o que ele é. É diferente você saber e você não saber. Agora você começar a pôr o pé e a mão onde você sabe que não tem nada a ver com Deus, meu irmão, você está se envolvendo naquelas coisas de novo. Que eu vejo assim. Entendeu? Eu assistia todas as novelas da Rede Globo. Eu sabia mais de novela do que mulher. Estou falando de mim. Eu bebia cerveja todo dia. Fumava 2 maços de cigarro por dia. Vai fazer 10 anos, Deus é testemunha disso, que eu não coloquei mais nenhuma gota de cerveja na minha boca. Estou falando de mim. Cada um faz o que acha que deve fazer. Cigarro nunca mais nem peguei na mão. Lá na minha casa, meus cunhados, toda a minha parentela, aquele povo, nunca mais fumou um cigarro na minha casa. Nunca mais eles beberam uma gota de cerveja na minha casa. Por quê? Porque eles me respeitam. Porque eu falo para eles, aqui dentro da minha casa, nem o Lula fuma. Ele sai lá para fora, lá no portão, e fica tudo lá fora fumando. Eles fumam e entram para dentro. Deixaram de ir na casa do senhor? Como? Deixaram de ir na casa do senhor? Não, vai lá. Um dia, lá na casa da minha sogra, surgiu-se a conversa, que o Ticão falou assim para mim, ô Zé, deixa eu perguntar uma coisa para você, pode perguntar. Você parou de beber porque a igreja proíbe, porque você quis, porque eu quis, porque a igreja não te proíbe nada. E nem Deus, a gente dá o livre-arbítrio, você escolhe o caminho que você quer. Eu decidi. Ele fala, bom, desse jeito, o Ticão falou para mim. Deus, meu irmão, ele me deu o livre-arbítrio, mas eu não quis. Aí conversa estendeu, ele falou assim, aí ele pegou como que Deus é. Porque quando eles vão na minha casa, eles bebem, lá na casa deles, eles vão na minha casa bebem. Porque lá não tem cerveja, não tem problema. Lá na minha casa não. Aí o Ticão falou assim, então por que a gente não vai na casa do Zé? Lá na casa dele, quando ele chama a gente, sem pensar na cerveja, e sim porque ele convida a gente. Nós está errado. Nós temos que parar com esse negócio de pensar que não vai na casa do Zé porque não tem cerveja. Porque eles cortaram aqui na minha casa. Eu era o bobo da corte naquela época. Eu usava, eu bebia, eu fazia as festas, eu fazia tudo. Acabou. Deus me tirou de lá. Foi Jesus que fez esse milagre na minha vida. Então eles têm que olhar para mim e tem que ver que alguma coisa aconteceu na minha vida. Porque eles sabem o que aconteceu, que eu mudei mesmo. Então, filho, ou é ou não é. Aí vai na minha casa, senta lá, come, bebe, vai lá fora, fuma. Meu irmão, eu não aceito. Dentro da minha casa, não. Me respeita, por favor. Novela, não quero dentro da minha casa, não assiste. Aí, de vez em quando, uma filha lá fala, muda de canal. Eu, pai, mas você é chato. Eu sou. Eu sou porque isso aí não é nada de Deus. Tudo isso aí não presta. Muda de canal, põe num louvor, põe num desenho. Meu irmão, eu tenho que ter atitude. Eu tenho que ser chamado de chato. Eu sou chato mesmo. Sou chato. Eu sou chato em que sentido? Que eu vou fazer aquilo que Deus mostrou para mim, que eu vivi enganado. Eu usava um raibanzão na cara, até aquele raiban
Deus tirou da minha cara. Não tenho nada com quem usa, mas para mim não serve, porque aquele Ray-Ban me protegia dos meus olhares que não prestava diante de Jesus. Ele usou a mão do meu filho um dia, chegou dentro da minha casa, quando eu tive aquele monte de experiência com Deus. Meu filho quebrou o óculos assim, foi na minha mão. Meu filho tinha 13 anos de idade. Deus falou comigo, nunca mais você põe um Ray-Ban na tua cara. É eu e Deus, o negócio foi comigo, a experiência que eu tive com Deus. Então eu conheci tudo isso. Deus me tirou daquele lixo que eu vivia, aquela podridão, me tirou de lá. Aí eu vim aqui, conheci Jesus, meu Deus, eu estava cego, Pai, graças a Deus, meu Deus maravilhoso, saio pregando a palavra. E aí o Zé então começa a se envolver com as coisas erradas, de novo. E ela fala, não tem ninguém vendo, rapaz. Vai lá, faz aquilo lá, você gostava. É assim que funciona, não é? O diabo pode chegar aqui e descarregar uma aplicação de cocaína aí que eu durmo em cima dela, nem um cheiro no cinto. Mas eu vivia onde? Em outras coisas erradas. O diabo, como sempre o irmão Ailson fala, ele tem um arquivo nosso. Ele sabe onde nós éramos usados. É ali que ele vai tentar você. Pode prestar atenção, porque é naquilo que você mais fazia, que você era escravo dele, que vai te usar lá. Se você não estiver firme com Jesus Cristo, a Bíblia diz, olha, quem está de pé, cuide-se para que não caia. Nunca se esqueça de uma coisa, irmão. A salvação é individual. Você não vai conseguir levar a tua esposa, você não vai conseguir levar teus filhos com você. É a nossa esposa, os nossos filhos que vai lutar para entrar nessa porta estreita que você falou. Falei para o irmão Sandro hoje, nós estávamos lá em Araçatuba, eu estava fazendo uma comparação. Falei, imagina nós aqui saindo de Penápolis, se nós estivéssemos indo para o céu, e o céu estivesse ali em Três Lagoas. A estrada aqui não está larga, Sandro? Ele falou, está feita, mas chegava em Araçatuba, era não afunilado. Lá em Guararapes, outra afunilada. E afuniando, quando eu chegasse lá em Andrade, e estivesse chegando em Três Lagoas, nós ia ter que passar, sabe de que jeito? Raspando o couro, assim, arrancando os cabelos, assim, para atravessar, para chegar do outro lado. No reino do céu é desse jeito. É com força, meu irmão. Não é nada mamãozinho com açúcar, não. É abrindo mão de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, buscando a nossa santidade, querendo agradar a Deus, porque nós temos que andar com Deus, não é Deus andar com nós. Nós que temos que buscar, querer andar com Deus, porque Deus vai andar certo. Então você conheceu, eu conheci Jesus, você viu tudo aquilo, Ele mostrou para você. Aí você se envolve de novo naquelas podridão. Ele fala aqui, ó, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Olha no 21 que ele fala, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, meu irmão, se for para você conheceu Jesus, Ele te mostrou tudo, tirou de você toda aquela podridão que você vivia, tudo coisa desagradável aos olhos do Senhor, e você começa a voltar para trás, a Bíblia diz que era melhor que você não tivesse conhecido Jesus. Porque quem não conhece Ele, meu irmão, está no mundão aí, o couro está comendo. Não é assim? E quando você conhece e você começa a voltar para trás, aí eu quero mostrar para vocês aqui como que é que Jesus olha para nós e vai fazer uma comparação aqui, que essa comparação aqui, eu vou falar para você, é uma comparação que arrepia. Ele fala assim no versículo 22, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Que comparação, hein? Jesus pegou nós, nos lavou com o sangue dele, pôs veste nova, tirou toda aquela podridão, aquela coisa, jogou tudo para fora. Nos lavou com o sangue dele, tudo certinho, bonitinho, nós conhecemos ele, tudo certinho, tudo maravilha. Estamos tudo caminhando, tudo dentro de um barco, todo mundo remando, olhando lá em Jesus, está aqui, ó, todo mundo da igreja, remando para chegar até Cristo, que é o alvo. Esquece o homem, não é ninguém, está aqui, ó. Até porque ele fala, quem escolheu vocês foi eu, não foi pastor, não foi pastora, não foi irmão, foi Jesus de Nazaré. E nós estamos dentro do barco remando, mas se você pula daquele barco e volta para trás, ele te compara que nem esse cachorro. Você já viu o cachorro? O cachorro come, você já viu isso aí? Aí ele vomita, ele vai lá e come o vômito dele. Trazendo para as nossas vidas, nós vamos comer tudo aquilo no mundo espiritual, como presente que nós era.
Aí ele compara nós com uma porca. Quem teve porca, o Zé Antônio tem sítio, o sogro dele, alguém que deve ter, conhece. Nós criamos muito sanalzinho. Pegava aquela porca lá, prendendo pro chiqueiro no lugarzinho lá que era cimentado, lá estava o barro. Pegava uma mangueira, quantas vezes eu fiz isso aí? Meu pai falava elas, eu lavava. Deixava o bichinho até bonito. Ah, mas dava uma brecha, ela saia correndo assim para dentro da poça. Pá! Sujava tudo de novo. Jesus compara nós nessa porca. Você estava limpinho, mas você voltou para trás, você entrou tudo de novo dentro daquele lago que há com aquele lodo que está lá no Salmo 40, né? Que fala que Jesus nos tirou daquele lago de lodo e nos colocou sobre a rocha, não é assim? Aí, meu irmão, você faz tudo isso e volta para trás e a gente compara desse jeito. Que nem um cachorro que comeu, vomitou e comeu de novo. Uma porca que foi lavada, voltou e pulou dentro da poça de água de novo. Então eu e você tem que entender o seguinte, irmão, nós estamos numa caminhada. Na nossa vida não tem nada decidido ainda. Nós estamos caminhando. Jesus falou, quem perseverar até o fim será salvo. É com luta, meu irmão. É obedecendo. É vendo as coisas que não agradam a Deus, não querer participar disso. Não permitir que isso entre dentro do ministério. Se vê alguma coisa, chega lá no líder e fala, ó, está errado, isso não pode acontecer. O que foi falado aqui no começo é verdade. As coisas do mundo estão vendo para dentro da igreja, as pessoas estão achando que é certo. Fazer isso, fazer aquilo. Que fazer isso, não? Esquece, nós temos que impactar o mundo com a nossa maneira de viver. E mostrar para eles que estão errados. Nós estamos certos. Ah, mas vamos fazer. Não, não vai fazer. Aqui não. Ah, pastor, mas foi achado. Não tem problema. Aqui é do jeito que Deus quer. Acabou. Porque daqui a pouco está todo mundo agarrado com o diabo, dançando, dando piruleta com ele no meio. E todo mundo aí, ó, daqui a pouco, volta todo mundo para trás. Aí Jesus fala lá, voltou para trás e comeu as imundícias de novo. Eu tinha lavado, limpado, posto uma veste nova, se sujou tudo de novo. E aí? E aí entra aquele versículo que Jesus fala, que quando a gente conhece Jesus Cristo entra na nossa casa, as trevas têm que sair. Na minha casa foi assim, o diabo teve que bater em retirada, porque Jesus chegou e falou, aqui não, agora você sabe que quem manda aqui sou eu. Essa família aqui é minha. Eu escolhi esse homem aí, ele é o sacerdote da casa. Você não tem mais legalidade aqui, Satanás, sai daqui de dentro. E ele tem que sair. Porque a Bíblia fala que os demônios obedecem, não está escrito lá, não falou que até a natureza, os ventos obedecem, então o diabo tem que bater em retirada. Aí o José começou, mudou a vida dele, está com Jesus. Mas eu começo a fazer isso aqui, que está escrito aqui, voltei para trás, uma coisa está, não sei o quê. O diabo está rodando, o demônio, aquele espírito está rodando. Ele falava para o José, não está mais daquele jeito que ele estava, não, rapaz, ele está dando oportunidade para mim entrar lá. Ele não tem mais a presença de Deus na vida dele, ele é de qualquer jeito as coisas. Eu vou voltar. E Jesus falou que quando ele vem, traz mais 7 junto com ele assim. Irmão, a coisa é séria. A coisa é séria. Não queira viver um pé aqui e um pé lá, em cima do muro. Tem muita gente que está brincando de ser cristão. Tem muita gente que está brincando de servir a Deus. E Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus que salva, que cura, que liberta, que resgata. Só que tem também na Bíblia que ele é um Deus que condena. Você vê aqui para trás, aqui, ó. Aqui não, lá em Judas, a Bíblia fala que ele, até os anjos, na verdade, aqui também fala no versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando o quê? Reservados para o juízo. Está aí vendo? Os anjos, hein? Agora nós estamos aqui, temos uma oportunidade. Deus nos permite chegar até Ele, conhecer a palavra, muda a história da nossa vida. Aí nós vamos voltar para trás. Quantos que a gente não conhece que voltou para trás? Que está aí, desviou. Irmão, vou falar uma coisa para você, esse negócio desviou aí, não entra na minha cabeça não. Ou você se converteu ou você não se converteu. Eu penso assim, que uma pessoa, quando ele encontra Jesus Cristo, ele vê o que Jesus fez na vida dele, irmão, pode acontecer o que for, que ele não leva o nome de Jesus. Ele pode levar a soitada, que nem ele levou aqueles irmãos nossos lá, ele pode tacar ele lá no fundo do poço, ele pode fazer o que for, ele pode perder o emprego, ele pode ficar enfermo, mas ele não vai negar o nome de Jesus. Agora esse negócio, irmão, de servir a Deus do nosso jeito que nós quer, da maneira que nós quer, irmão, aquele
aquela apresentação que teve da igreja aqui ontem antes do culto, aquilo ali, nós podíamos ir todo mundo embora. Deus falou com todo mundo, não precisa nem ter palavra ontem. Amém. Não foi? Amém. Aquele jovem apresentou ali ontem. Mas podia todo mundo pegar a Bíblia e ir embora para casa. Ali já falou tudo. Deus é Deus, irmão. Ponto final. Pera lá. Se nós sermos esse Deus poderoso que pode todas as coisas, por que a gente vai se curvar para certa situação? Não pode. Ah, mas eu não vou na casa do Zé porque ela não tem cerveja. Não tem problema, não precisa ir mesmo não. Se quiser lá para me ver, para conversar comigo, conversar com a minha família, minha casa está com as portas abertas. Mas se for lá pensando que vai ter uma latinha lá dentro, esquece. Amém. Acabou. Nem por isso eles deixam ir na minha casa. Chega lá, senta. Aí num momento lá eu oro, abençoo a vida de todo mundo com aquele silêncio. É Deus que está agindo, eu não sou ninguém. Deus disse, operando eu que me impedirá. Fica todo mundo quieto, até que agora meu servo vai falar. É assim que funciona, você tem autoridade. Se você não tiver autoridade, não tomar autoridade daquilo, tomar posse daquilo que Deus fez na sua vida, como você vai se envergonhar? Você vai ficar com a tua boca fechada, não vai falar nada, as pessoas vão na tua casa, mas nunca vi aquele, ele não ora, ele nunca fez nada na casa dele. Tem irmão, tem medo, tem vergonha de pegar até na Bíblia e mostrar a Bíblia para os cunhados, para a sogra lá. Não faz isso não, você tem que honrar. Você tem que chegar e falar, vou trazer uma palavra aqui, que está escrito aqui na Bíblia, que Jesus falou isso. Irmão, quem vai convencer não é você nem eu, quem vai convencer é o Espírito Santo. Agora temos que perseverar, irmão, temos que entender que um dia Jesus Cristo nos resgatou. A Bíblia diz, que está escrito aqui para trás, que existem falsos mestres, falsos profetas. Já existia isso no Antigo Testamento, ele fala aqui, foi o que o pastor Zé Antônio falou. Tem pessoas aí que estão se acomodando com coisa que desagrada a Deus e está pondo dentro da igreja. Essas pessoas que se enquadram nisso aqui, pessoas que não têm compromisso com Deus, estão negando a verdade de Deus. Como você vai pôr para dentro da igreja coisa que aborrece a Deus? A Bíblia fala, um cego andando com outro cego, o que vai acontecer com ele? Os dois vão cair no buraco da escuridão. Irmão, se você estiver dentro de uma igreja, se você estiver vendo a coisa errada, cai fora, irmão. Tem uma passagem na Bíblia, agora não lembro, que Deus fala assim, sai do meio dela, povo meu, cai fora, filho. Você está vendo a coisa está errada? Vai para onde está a palavra, onde tem a verdade, onde as pessoas que estão lá são pessoas tementes a Deus, que pregam a palavra. Não vai nesse negócio de modernismo não, que está tendo por aí, que isso é coisa do diabo. Fica quieto, vai no arroz com feijão, não queira achar que as coisas lá é boa e que nós precisamos fazer isso para poder na igreja. Não, mentira, isso é coisa do diabo, não tem que fazer nada. Nós estamos aqui para cultuar o nosso único e verdadeiro Deus, prestar o culto para Ele, ouvir a palavra. Se é uma palavra que um profeta vai falar com alguém, se é uma palavra de exortação, se é Deus, é o Espírito Santo. Nós fomos chamados para isso, nós conhecemos esse Jesus aqui, a Bíblia fala, olha, você escapou lá das corrupções do mundo, você vivia naquelas festas, aquelas coiseiras podres, você, junto com os demônios, aí você conheceu Jesus, Jesus te mostrou a verdade, você conheceu Ele, aí você vai se envolver naquelas coisas, voltar para trás, o teu estado agora vai ser pior do que você era. Já pensou? Você estava na tua casa, Jesus tirou aquele demônio que estava lá, depois ele volta, traz mais 7 junto com ele. Não, mas a Bíblia está escrito. Tem pessoa que não vê assim, pastor Zé Antônio, ele leva de qualquer jeito. É verdade ou não é? Verdade. Tem que tomar cuidado, irmão, a coisa é séria. Servir a Deus não é servir a Deus de qualquer jeito, do jeito que a gente quer, não é. É do jeito que Deus quer. Mesmo que a gente às vezes não é perfeito, mas Deus está vendo o desejo do nosso coração, nós queremos se consertar. Pai, eu errei, me perdoe, o Senhor viu o que eu fiz de errado, me perdoe, misericórdia de mim. Não foi assim que aconteceu com aqueles dois homens que entrou no templo? Aquele um lá falou, olha pai, eu sou um homem falho e pecador, tem misericórdia de mim e socorre. Jesus falou que aquilo lá foi abençoado. Agora o outro chegou, bateu no peito, falou uma coisa, não virou nada. Irmão, nós diz uma coisa aqui, eu estava pensando esses dias, eu tenho 51 anos. Se eu viver mais 30 anos, mais 20, mais 40, você acha que o diabo vai desistir de mim? Eu vou estar de bengalinha velha assim, o diabo vai estar atrás de mim, querendo pegar eu. Eu conheço um homem que era evangélico, ele já morreu. O seu Ferreirinha trabalhava na usina. Eu lembro disso. Eu morava lá, trabalhava lá, ele é crente. Aí eu me converti depois de muitos anos para trás. Aí um dia eu fiquei sabendo, o senhor Ferreirinha, o homem ali, que ele não lembra, eu falei, lembro. Falou assim, olha,
pego, é como pedofilia. Eu não estava velho, irmão. O diabo não desistiu dele, não. O diabo é sujo. O diabo está de olho em nós, ele está vendo, ele está sabendo, ele olha, só não consegue ver o nosso pensamento. Ele fica tentando até te pegar. Ele não desiste. Ele é porcaria, ele é sujo. E nós temos que estar firme com Jesus Cristo, falando não para essas coisas mundanas aí que é porcaria. Jesus, ele mostrou para nós temos, pela graça, pela misericórdia. Falei para o Sandro ainda hoje, Sandro, nós estávamos lá no império das trevas. Deus foi lá com o braço, com a mão poderosa dele, com o poder, porque ele é poderoso e tirou nós daquelas trevas e nos colocou nos caminhos de Jesus, na luz. Irmão, quem faz isso aí? Agora a gente vai voltar para trás. A comparação que Deus parece aqui, só você vai ser, sabe igual o quê? Um cachorro, um cão, que vomitou tudo aquela podridão que vocês faziam, e agora vocês estão comendo tudo de volta para trás. Estava limpinho, eu lá vendo vocês estavam tudo sujo, chegou perto de mim, aos meus pés, tudo imundo, cheio de podridão, sujo, cheio de coisa que não prestava. Eu te lavei o meu sangue, pus umas vestes novinhas em você, no mundo espiritual, até aqui, ó. Aí você voltou para trás, você vai ser comparado com uma porca, que estava lá no chiqueiro, foi lavadinha, estava limpinha, depois voltou por dentro da poça suja de novo. Que isso nunca aconteça, nem na minha vida e na vida de vocês. É uma coisa que nós temos que parar e analisar. Olha a situação, como que é sério. Às vezes você encontra pessoas que estavam dentro da igreja, pessoas que se afastou, pessoas que não quis seguir mais o mestre, abandonou. Quantas pessoas, você quer ver? Nós fazíamos umas visitas antes lá no SOS. A maioria das pessoas que estão ali diziam que eram pessoas de dentro da igreja, evangélico, cristão, que se afastou dos caminhos do Senhor Jesus Cristo e que no mundo não está lá, vivendo que nem esse cachorro aqui, essa planta. Então, meu irmão, a coisa é séria, que Deus nos ajuda, que o Espírito Santo, aquele que Jesus Cristo enviou para nos fortalecer, nos ajudar, mostrar para nós, nos orientar, que esse Jesus, que esse Espírito Santo, nosso Deus Todo-Poderoso, não permita que nenhum de nós se perca. Amém. Porque nós somos um sacerdote da nossa casa, do nosso lar. Quando você estiver na tua casa e você for fazer essa oração, que você sempre faz, né? A pastora sempre me ensinou a fazer isso aí. Quando você estiver orando, você fala: Pai, eu sou o sacerdote desse lar. O Senhor me deu autoridade. E no nome do Senhor Jesus, Pai, eu cubro toda a minha família com o sangue do Cordeiro. Nós temos autoridade, nós somos sacerdotes do lar. Amém. Nós temos que abrir a nossa boca, temos que orar dentro da nossa casa, temos que, repreender todo o agir das trevas, toda a obra do diabo. Porque às vezes, profetizar, o que acontece? Eu creio que todos nós tivemos um chamado de Deus, as nossas esposas, os nossos filhos, eles precisam de nós. A nossa luta não é às vezes com os nossos familiares, mas sim contra as potestades, contra os demônios que estão nessas áreas celestiais aí, ó, louco para nos pegar de novo. A coisa é terrível, meu irmão. O mundo espiritual é mais real do que esse nosso aqui, ó. Um dia eu fui na casa do meu pai lá, meu pai estava enfermo. Meu pai, Deus fez uma obra na vida daquele homem lá, só pela misericórdia de Deus mesmo, oração, pedindo a Deus, intercedendo. Deus permitiu meu pai ir no leito. Meu pai ficou 60 dias acamado. E eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei um dia na casa do meu pai, ele estava lá deitado assim, minha mãe aqui. Eu sentei lá nos pés da cama dele e falei: Pai, vou trazer uma palavra para o senhor, viu? Ele falou: tá bom, filho. Comecei a ler, tal, orei por ele. Os encontros dos homens nossos, naquele dia, naquela época, era uma terça-feira. E nós estávamos na casa do irmão lá em cima, você foi na casa do irmão Juliano. Aquele grandão Juliano, ele não está aqui. Pergunta para ele. E o irmão Ailson, estava todo mundo lá. Aí o irmão Ailson, nós começamos a orar, o irmão José, eu tenho uma palavra para te entregar. Eu falei: pode entregar, irmão. Ele falou: olha, nós estávamos orando aqui, orando, e Deus me deu uma visão. Eu falei: pode falar, porque eu sei que é de Deus. Ele falou: Deus me mostrava você, no mesmo dia, hein? 2 horas depois aconteceu isso. Lá na casa do teu pai, você estava sentado na beira da cama, lendo a palavra do teu pai, do lado da cama do teu pai, tinha um leão muito grande, bravo.
Aí Deus me mostrava uma sepultura aberta. Aí de repente eu vi uma mão grande que veio assim, ó, e fechou aquela sepultura. Meu irmão, Deus é Deus. Esse é o Deus que nós temos que buscar, que você olha e ele responde. Amém. Nós temos que ouvir a resposta de Deus. Se nós estiver orando e não estiver acontecendo nada, meu irmão, tem alguma coisa errada. A Bíblia diz, está escrito lá, que a única coisa que nos separa de Deus é os nossos pecados. Não está escrito lá? Que se a gente pedir perdão para Ele, buscar a Deus, se arrepender, Ele fala que lá do céu Ele vai ouvir a nossa oração. Não é assim? E o tempo dele, né, irmão? Não. Porque nem todo mundo que não tem resposta urgente Não. é pecado, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que tem gente dentro da igreja há 20, 30 anos que não acontece nada. E eu não quero ficar nessa fila. Amém. Eu acho que Deus pode fazer o que Ele quer, mas, irmão, espera lá. A gente tem que entender o seguinte, ó. Tudo tem tempo. O pastor Zé Antônio tem um testemunho, ele ficou orando 7 anos, não aconteceu? Ele não queria vir aqui para Guaiçara, ele está aí. Amém. Agora tem pessoas que estão dentro da igreja e não acontece nada, por quê, irmão? Você sabe que a pessoa está fazendo coisa errada, a gente sabe. Só de você conversar com a pessoa, irmão, isso aí é um detalhe que a gente não pode entrar nisso aí, mas é uma realidade. Tem sim. A gente sabe que tem. Então, quer dizer, eu estou falando nós aqui, porque nós somos um grupo, que nós montamos esse grupo aqui com um propósito. Amém. Então, Deus que conhece o coração de cada um de nós. Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, não estou falando que ninguém aqui está em pecado, não é isso que eu estou falando. A Bíblia fala isso. Então, eu estou dando um testemunho que isso aconteceu na vida do meu pai. Mas por quê? Porque eu mereço? Não mereço nada. Eu sempre orei e oro pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, como eu creio que todo mundo aqui ora. Amém. E eu creio que esse Deus é um Deus de resposta. O meu pai hoje está lá, está com 80 anos, verdadeiramente um dia ele entregou a vida para Jesus. 2 vezes ele fez isso. Uma vez porque minha mãe pediu para ele fazer, eu vi. E eu sabia que não era de Deus. Quando a pastora chamou, ela fez assim, pegou meu pai, mandou meu pai levantar, não é assim. Mas um dia, numa pregação que teve, meu pai estava em pranto, ele aceitou Jesus. Então, o que eu quero dizer para você? Tudo isso aqui é fruto, se nós continuarmos nesse caminho de Jesus. Se nós voltar para trás, vai a nossa família, vai a parentela, porque você fracassou, você voltou para trás, como você vai pregar o evangelho para eles? E o testemunho teu diante deles depois? Você não viu? Olha lá, o fulano estava lá, falava tanta coisa, voltou para trás. Você ainda vai ser envergonhado no meio dos outros ainda. A Bíblia não fala isso, que nós somos o sal, a luz desse mundo, o sal da terra. E se o sal não tiver mais coisa, não serve para mais nada, é assim? Então, meus amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu e você, e todos que congregam nesse ministério, e todos aqueles que se diz cristãos na face dessa terra, nunca volte para trás para não ser comparado com esses dois irmãos. Amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus, essa palavra que eu recebo primeiramente para mim. Eu não quero viver nessa situação aqui. Em nome do Senhor Jesus. Se for para mim um dia passar por isso aqui, que Deus me leva antes agora. Não permita que eu passe por isso aqui. É melhor eu partir antes do que eu estava querendo viver aqui, mas partir com Jesus Cristo. Porque lá na frente Deus veio falar, não, o José um dia vai contar para trás que ele não deixa isso acontecer. O que eu peço para Deus todo dia, Deus, não deixa isso acontecer na minha vida, não, me leve embora. Me leve, se eu partir, se ele pode saber, falar, Deus devolveu José, por causa que ele falava isso. Eu não quero. Depois de tudo que Jesus fez na minha vida, morreu naquela cruz do Calvário, não devia nada, é santo, estava sentado à direita de Deus lá no céu, não tinha pecado, morreu por mim lá na cruz do Calvário, e eu vou negar o nome dele? Imagina, irmão. Imagina, está escrito lá no livro, lá, não sei se é em Romanos. Então quer dizer que tudo aquilo que Jesus fez não valeu nada. Se me negares na terra, eu negarei para meu pai. Não é? Então, eu e você, né, nessa caminhada nossa, nós somos novos, né, tem pessoas novas aqui. A gente tem muita coisa ainda, irmão, tem muita coisa, tem muita estrada para nós caminhar ainda. Eu espero no fundo do meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, que quando nós nos encontrar, que ninguém sabe o amanhã, se nós tivermos com bengalinha, passar um lado do outro, dando glória a Deus e aleluia, não é verdade? Amém. Eu quero isso no meu coração, e viver aquilo que Deus quer, e nunca permitir que as coisas do mundo se impregnem dentro de nós, e nem no nosso ministério.